Bem-vindo ao Portão Podcast. Aqui você encontra as últimas notícias sobre nossa querida cidade de Portão. Descubra tudo sobre produtos, serviços, negócios e empresas locais. Fique por dentro das novidades culturais, dicas de saúde e esportes e muito mais. Portão Podcast, conectando você com o melhor da nossa comunidade. Alô, você que está sintonizando mais uma edição do nosso Portão Podcast, uma parceria aí, 21 produtora, Grande Luiz está aí na técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. E claro, Tempo, Som e Luz, meus irmãos, meus parceiros de longa data, onde me convidaram para essa parceria e automaticamente a gente está aí na... Que edição é essa, Luiz? Já estou perdido. 7ª edição já, rapaz do céu! E muitos amigos reencontrando toda quinta-feira, 8 da noite, em todas as plataformas. Vamos lá. YouTube, Facebook, Instagram e, claro, o mais chique, né? Como é que tu conseguiu com um vídeo colocar lá no Spotify? Eu até hoje não entendi, porque para mim Spotify era música só, era áudio. E ele me bota com vídeo. Estou recebendo mais um amigo aqui nesta quinta-feira, que é... Xande Gonçalves, bem-vindo, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, Claudião, ele precisou olhar o nome ali porque ele não me conhece, viu? A gente nunca se viu. Primeira vez, né? Primeira vez que a gente está se vendo. Claudião, primeiro, obrigado por ter aberto, né, o portão, não vou nem dizer que foi a porta, é o Portão Podcast. Para mim, tamanho desse lugar aqui, cara. Levamos um baile para conseguir chegar aqui. Tu mandou o endereço, deu no outro lugar, aí, não, mas né, é no bairro, né? Não é que deu aquele mesmo endereço no centro. Você chegou a ver. Aí, mas enfim, deu tudo certo, conseguimos Estamos chegar. Aqui. É tudo a ver o nome Portão, com a cidade, com o portão gigante. Todo esse complexo que tu passou, porque a gente está aqui no pavilhão 27, né? Sim. Então tu tem que passar 26 Nossa. antes, né? Enfim, Sei. é mais ou menos isso. Uhum. Era uma empresa só. Tudo isso era uma empresa. A Bayer. Olha. A empresa química que por muitos Sim. anos esteve aqui na cidade de Portão, né? Olha só, eu não sabia. E essa uma empresa deu lugar a mais de 30 empreendimentos. Nossa. Que Acho estão que foi um bom aqui negócio, dentro. né? Foi. E a Bayer é que cuidava de pessoas, né? Também, né? Sim. Pessoas, trazia muito amplo. saúde para as pessoas. Exatamente. E é o que tu tá fazendo aqui também, trazendo uma saúde para alegria, trazendo uma dopamina para as pessoas com o teu podcast, que tu é foda, que eu sou teu fã há muito tempo já. Obrigado. Primeiro, parabéns pela brilhante carreira. Obrigado. A gente vem tendo contato quase que semanalmente, né, Xande? Graças a Deus os eventos voltaram, tivemos a parada da pandemia, aí vem agora essa tragédia no estado do Rio Grande do Sul. Sim. Mas a nossa resiliência, a força do gaúcho, graças a Deus, voltando. E o projeto comemorou um ano, o mais recente projeto, vamos dizer assim, do Xande, da Pandora, que é onde tu está te realizando com os demais colegas, né, desse projeto. Mas, enfim, vamos começar. Quando a gente se conheceu, tu apareceu lá na Rádio Vale Feliz, porque tu precisava gravar uma música, é isso? Na época eu não tocava nem violão ainda, eu tocava teclado só. E aí eu lembro que me convidaram para cantar, então, na escola. Fizeram um grupinho na escola de alguns meninos que tocavam instrumentos, um gaiteiro, aí o violeiro, que era o gaiteiro, era tu sempre falava o nome dele, tu brincava com o nome dele. Era alguma coisa de Mir. Fugiu agora, mas enfim. Tinha o gaiteiro, que eu não vou me lembrar o nome agora. Aí o Andrinei Tomasi, o Ney, que está no Dinamite Joy, no violão, que estudava junto comigo. E no bumbo legueiro, o Felipe Bandeira. Não tocava nem sino, mas ele foi de bumbo legueiro, né? Cabelo para cima, um índio, assim. E me convidaram para cantar. A música estava pronta já, eles já tinham escrito uma música gaúcha. E sabiam que eu gostava, assim, e me convidaram. Eu nunca tinha participado de nada, assim. E aí a gente resolveu, pela escola, através do diretor, o diretor, o Colin, maravilhoso. Sim. Um abraço pro Colin. E está no Vale Real hoje lá. E aí ele convidou a gente para fazer esse grupinho. Criamos o nome de Buenachos, na época, os Buenachos. Não sei se tu lembra disso. Lembro. E aí precisávamos de um estúdio, então, para gravar a demo para mandar para esse
para pré-análise do festival para ver se a gente ia poder participar, porque teve uma seleção antes para poder participar, né? Sim. Aí que a gente se encontrou. Isso foi em 98, cara. 98. 98. A gente se conhece já há 26 anos. É uma 26 história. anos, é uma vida, cara. É uma vida. E aí eu lembro que gerou uma química, no melhor sentido, assim, eu já simpatizei na hora com o Cláudio, já viramos amigos, né? Aí ele apresentou o primeiro estúdio que eu entrei na minha vida, foi através do Cláudio, foi em Porto Alegre. Eu lembro até hoje que era num dos últimos andares de um prédio, uma vista incrível, assim, e fomos lá, os 4 meninos que nunca tinham entrado no estúdio, para gravar o demo da música lá, né? Tinha uma vista pro Guaíba, lembra? Isso. Tinha uma janelinha no estúdio lá que tu via Guaíba lá. Muito, muito legal. Foi uma experiência para mim, assim. Som e arte, grande Lippert. Lippert, isso, Lippert. E aí resolvemos mandar essa demo, era em fita na época ainda, cassete. E, cara, fomos selecionados, e não só fomos selecionados, como a gente participou e ganhamos, né? A escola ganhou. Melhor música e melhor grupo. Olha aí. Ganhamos 2 troféus. Está até hoje na escola, professor Jacó Milton Beneman, na Feliz ainda. Sim. Eu tenho a foto ainda que a gente tirou lá da Vitória, que a escola foi de excursão de ônibus junto. Cara, para acompanhar lá. Até aquele momento, foi o momento mais incrível da minha vida. Assim, depois eu tive outros momentos incríveis na música, mas foi o momento mais incrível. Assim, tu ganhar um festival que tinha gente de Portugal participando, né? Um grupo português participando lá, e uma turma de violeiros, uma coisa, os caras virtuosos, assim, e nós ali, os músicos iniciantes, né? E ganhamos, cara, com a simpatia, eu acho, só, porque qualidade não tinha muito, não, foi só simpatia. Acho mesmo. Que o nome também do grupo. Muito bem. Passando essa fase aí, desse momento onde foi a nossa conexão, né? Onde a gente se conheceu, então, há 26 anos atrás. A primeira banda que o Xande surgiu. Depois disso, aí eu pensei, cara, eu acho que... Tem futuro. Tem futuro, vamos investir nisso, né? Investir tempo, porque grana não tinha. Trabalhava na Trombini na época. Estudava e trabalhava na Trombini, papel, embalagens em Farroupilha. Estudava e todo dia eu ia para a Trombini. Trabalhava até às 11 da noite, chegava meia-noite em casa. 5h20 da manhã estava acordado e 20 para 6 era um ônibus para ir para a escola. Era assim. E aí resolvi montar uma banda de rock. A banda Qual. Virou o nome Qual porque um dia a gente estava reunido. Cara, qual vai ser o nome da banda? Aí meu primo, qual vai ser o nome da banda? E aí ficou Qual, cara. Tivemos uma ajuda grande da prefeitura, do Alto Feliz, na época. Na época o prefeitor era o Gerson, o prefeito era o Gerson, ele foi muito legal com a gente. O Joaquim Schneider, que virou o nosso baixista depois. Aí começou assim. Daí em 2001, uns 2 aninhos depois, mais ou menos, eu tava louco para viver da música, porque com a Qual eu trabalhava na Trombini, a gente chegava podre, meia-noite em casa, botava os instrumentos dentro do golzinho, do Ney ou do Kim na época, e ia tocar. Praticamente a gente pagava para tocar nos lugares, que a banda não era conhecida, e aquela história de toda a banda, de todo início de banda. E aí eu pensei, cara, o meu sonho era viver da música, eu queria poder respirar a música, viver da música. E aí, através de uma apresentação que a Qual teve no Alto Feliz, na Outfest, por intermédio do Kim, do prefeito, nós tocamos, se eu não me engano, foi depois do show do Nenhum de Nós. Uau. O Nenhum de Nós tocou. Nenhum de Nós abriu o show de vocês. No auge. Eu não lembro se foi a gente que tocou antes ou depois, mas não tem nada de abrir show, não. Tinha uns coitadinhos ali, começando. Daí eu lembro que a banda se apresentou lá e foi muito bem, cara. O pessoal gostou muito. E o Serginho Greibin, que na época era o dono do Embalo, que virou Porto do Som, viu alguma coisa naquele menino ali. E aí ele um dia chegou em mim e falou, Xande, tu toca baixo. Aí eu falei pra ele, pensei na hora, né? Toco. Nunca tinha pego um baixo na mão, né, cara? Mas o meu sonho de viver da música, eu arrisquei falar que sim, né? Porque eu pensei comigo, eu toco violão, então baixo não deve ser muito difícil. Menos nota? Menos nota, menos dedo, né? E aí eu toco. Não, porque, cara, eu vi alguma coisa em ti.
tá afim de ir pro Porto do Som? E aí eu, sim, vamos lá. Daí pedi as contas na Trombini, não me deram, não deu nem os 30. No mesmo dia eu fui lá, pedi as contas e parei de trabalhar lá. E aí peguei um baixo emprestado, que eu não tinha como comprar, não tinha grana. Comecei a estudar e aí eu vi a encrenca que eu me meti, cara. No primeiro baile que eu fui ver eles tocando para ver como é que era a banda, que na minha cabeça eu tinha uma banda de rock. O que era uma banda de baile? A cabeça de uma criança inexperiente e imatura, né? Uma banda de baile, bailão é fácil, é tom, 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 tom. Na minha cabeça eu pensei isso, piar, né? E se eu toco rock, eu vou tocar baile, eu pensei. Cara do céu. Primeira vez que eu vi eles tocar, eles foram tocar um baile social no Clube Juventude, eu acho, em Caxias, se não me engano, foi no Juventude ou no Juventus. Juventude, eu acho. E aí já não era uma banda de baile. Eles estavam todos com terno, gravata, tinha uma cantora, e abriram a noite com Do you wanna dance, hold my hand? Começa aí, e aí o baixo já fazia umas coisinhas aqui que eu pensei, e agora o que eu faço? Aí depois já começou um bolero. E aí daqui a pouco uma coisa com slap no baixo. Aí na terceira, quarta música eu pensei, tô ferrado. Não vou conseguir dar conta. Mas eu sou leonino, né? Fiquei quietinho, fingi que estava tudo bem e por dentro morto, né, cara? E aí, resumindo, cara, eu durei 3 meses na banda. E me apelidaram de Bin Laden ainda, né? Porque foi na época das Torres Gêmeas, foi em setembro de 2001 ali, né? Dia 11 de setembro teve o atentado, né? Em setembro e em diante eu entrei na banda. E aí eu já virei o Bin Laden, né? O terrorista da música. Eu era um atentado à música, segundo eles. Porque, cara, era uma coisa óbvia. Como é que tu ia entrar numa banda? Os caras, depois eu fui descobrir isso. Baile era um dos estilos que a Porto do Som tocava. Sim. Eles tocavam baile social, que o repertório era dificílimo, parecido com o que a Pandora faz hoje. Exatamente. Era um dos repertórios deles. Aí eles tocavam baile de rock, que era de couro, óculos Ray-Ban, só rock and roll. Tocavam o baile normal e tocavam o baile todo trajado, tipicamente alemão, e o baile normal. Então eles tinham 4, 5 repertórios e eu achando que eu ia conseguir tocar. Ali foi uma lição que eu aprendi e ali eu aprendi a nunca subestimar um músico de baile. Nunca. Tu quer descobrir aonde tem músico bom? Vai pro baile. Lá tu vai descobrir onde é que estão os caras. O cara que é músico toca 5 horas, cara. Esse cara tu tem que respeitar, porque esse cara é foda. Eu descobri do pior jeito, né? Pagando pra ver, assim. E não dei certo. Aí eu perdi a trombina e perdi a banda. Mas eu cantava Twist and Shout dos Beatles. A única música que eu cantava nesses 3 meses de Porto do Som, porque eu era baixista, não era o cantor, era Twist and Shout, porque era uma coisa que eu fazia na qual. E aí o Moirer, o pessoal do Portal da Serra, na época, viram eu cantando essa música e me convidaram para ser o cantor do Portal da Serra. No final de 2001. E aí, tive essa felicidade de ter esse convite, né? E fui pro Portal, né? Lembro de te apresentar no Portal da Serra, lá na Cronental Fest, em Vale Real. No Vale Real. Isso eu não me lembro, Cláudio. Porque, cara, tocava dia e noite. O Moirer, na época, ele era um empresário assim que botava a banda a tocar dia e noite. Direto. E eu não era nem baixista e não era cantor de baile. Eu cantava rock, tanto que na Porto do Som, quando eu entrei numa banda de baile, eu entrei cantando um rock. O resto, eu não... Então, eu não era cantor de baile. Eu não era cantor do que tocava nos bailes. Então, eu apanhei muito. E, cara, teve uma cena que aconteceu que eu sempre conto, porque sempre tem alguém que não ouviu a história, e é uma história interessante, assim, que eu, Cláudio, eu tava no Réveillon, né? Eu entrei final do ano de 2001, e no Réveillon o Portal tocou no Mosman, o saudoso Mosman. Salão, né? Mosman. Salão Mosman, e tu pensa num lugar que dava abarrotado de gente, e o Portal na época tinha uma baita de uma estrutura, bailarinas, uma cantora, a Darling, beijão Darling. Carlinhos era um grande investidor, né? Carlinhos e o Celso eram os que mandavam mesmo. E o Moirer era o diretor da banda, né? Era o gerente da banda.
E aí, cara, na abertura, no Réveillon, sabe aquele 3, 2, 1, Feliz Ano Novo, e todo mundo brindando, e aquela festa, o Moira me chamou no canto para eu, com uma folha, com os 30 bailes que o Portal ia tocar nos próximos dias, e pediu para eu, na hora da virada, falar os bailes. Eu fiz um sinal para ele, Moira, espera só mais um bloco, né? E ele, não, tem que ser agora. Já começou a passar a mão na barriga dele, que ele passava a mão na barriga assim, ele tinha um jeitão bem engraçado. Sim, era o jeito dele demonstrar que estava nervoso. Exatamente. E aí, cara, ele, resumindo, ele me puxou pelo braço no canto do palco, me cuspiu na cara e falou, quem manda sou eu. Vai lá e faz. Eu passei por isso, cara. E aí eu pensei nas minhas contas, pensei na minha mãe, pensei na minha irmã, pensei que eu já tinha perdido a trombina, perdido a porta do som e ia perder o Portal também. Aí eu limpei o cuspe, fui lá e acabei com o baile, né? Porque tu é um comunicador, um apresentador, como é que tu vai fazer uma coisa dessa? Mas ele era o dono, quem mandava era ele. Acabei, eu fiquei 20 minutos falando de evento na hora do Réveillon. O pessoal queria se divertir, dançar. Comemorar um novo ano. Comemorar um novo ano. Eles não queriam saber aonde o Portal ia estar amanhã, no outro dia, entendeu? Mas, então, isso aconteceu, cara. São experiências que a gente leva pra vida. Mas fez eu ficar mais um ano. Aí eu fiquei mais um ano. No outro Réveillon, a gente tocou no Recanto dos Cosvig, em Pelotas. Eu tava nos 30 já, porque diz o operador de áudio, que era o índio, chamavam de índio ele. Horrível, aquele cara, o pior operador que eu já vi na minha vida. Ele botava a culpa nos... dava uma coisa errada e botava a culpa em ti. Então, ele dizia para os donos da banda que a minha voz não saía no microfone. Olha e aí isso. eu fui demitido da banda porque a minha voz não saía no microfone. Meu Deus do céu. E ele usou esse argumento e ganhou, cara. E aí eu tava nos 30 já, toquei o Réveillon num lugar para 50 pessoas convidadas, no meio do mato que não pegava telefone, nada. Triste, sabia que eu ia sair, que eu não tinha mais para onde ir. Eu fui de novo desmerecido, desrespeitado. E aí naquele Réveillon aconteceu algo também fantástico, assim. Que os guris beberam, não bebia um gole de álcool, nada. E os guris todos, champanhe liberada, beberam, tava todo mundo bêbado, menos eu. E aí chegou o guitarrista, Adriano Chiramel, guitarrista aqui. Hoje ele tá no... Hatfield. Tá no Hatfield hoje. Depois ele foi pro Chopin, se formou na URGS com violão, baita do músico. Professor de música, um baita músico. E hoje a gente ri quando a gente se conversa, né? Ele chegou em mim assim, Cláudio, e bêbado, cara. Xande, eu vou te falar uma coisa, porque bêbado é sincero. E amigo é aquele que fala o que tu quer, o que tu precisa ouvir, não o que tu quer ouvir. Aí ele falou assim, cara, tu nunca vai ser cantor. Esquece. Aí ele fazia um gesto que ficou na minha memória. Ele fazia assim, ó, falta uma coisa. Eu não sei explicar, mas falta uma coisa pra ti. E essa coisa que falta é a que vai fazer tu nunca ser cantor. Desiste, cara. Sério? Bateu nas minhas costas, saiu. Exatamente isso ele fez. Aí eu não desisti, né? Porque cada vez que eu levava um não, como bom leonino, aquilo servia como um degrau para eu tentar ir mais longe. 10 sim. Aí saí da banda, acabei tendo uma oportunidade de ir para Alma Nova. Daí durei 2 meses no Alma Nova só. Aí no Alma Nova também, eu toquei um baile em Poço das Antas uns 2 meses depois. Aí tava lá de paquera com uma menina lá, depois do baile, né? Aquela coisa toda de solteirinho e tal. Aí os guris da técnica, Xandinho, me chamam de Xandinho, né? Xandinho, os guris estão no ônibus lá, querem te chamaram lá pra conversar, tem uma reuniãozinha lá. Aí eu, o que será que é? Nem passou pela minha cabeça que podia ser o que foi, né? Aí cheguei no ônibus, tava uns de cabeça baixa lá, né? E o Moira parado com a mão na cintura, daquele jeitinho dele, a postura dele, assim, o Moira, o Mesa. Mesa, casa. Parado, né? O Mesa. E aí o Mesa, Xandinho, a banda tá com 18 anos, né? De estrada, e nós não podemos deixar que uma pessoa bote tudo a perder, né? Todo nome que a gente construiu a perder e tal, e estão falando muito mal de ti como cantor. Então, a partir de hoje, tu não faz mais parte da família Alma Nova. Exatamente essas palavras ele disse. Porque é aquela história, quem bate esquece, quem apanha fica gravado na tua memória aquilo, né? E aí eu durei 2 meses na Alma Nova, só me mandaram embora. E eu, cara, levei um choque, porque eu tinha comprado um carrinho, o meu primeiro carrinho, um Golzinho 89, parcelado em 48 vezes, era 5.500 o Gol, para conseguir ir para Barbosa, ensaiar e tocar.
Então eu tava 2 meses na banda, pagando o carro. Quebrado, não tinha como. Eu precisava do dinheirinho que eu ia ganhar com isso para pagar o carro. E precisava trabalhar para poder ter o carro, para poder... Cara, é uma loucura, assim. E ninguém não me deram uns 30 nada. A partir daquele momento eu tava fora da banda, não deram uns 30. Caramba. Isso é uma coisa que me doeu muito. Aí eu não entendi nada. E eu era bem amigo de 2 meninos na época, que eram 2 irmãos, o Beto e o Rock. O Rock era o baterista da Manova na época e o Beto tecladista. E eu me dava tri bem com eles. E aí eles conversaram comigo e falaram, porque ninguém tinha me dado um sinal de que eu poderia, que eu tava assim pra sair. Eu tava achando que eu tava bem. E eles disseram assim, Xandinho, porque era o Xandinho, cara, faz assim, vai trabalhar numa fábrica, cara. Tu não serve pra ser músico. Os 2, né, que eram meus amigos, os que eu mais gostava na banda ali. Então, mais uma vez eu ouvia, cara, eu comecei a acreditar que eu não prestava. Comecei a acreditar que realmente eu não levava jeito. Aí eu me inscrevi no Popstar, 2003. Popstar do SBT, aquele programa que eu e o Alessandro fomos juntos de avião. Primeira vez que ambos pegaram um avião foi para ir participar do Popstar no SBT. Gravei uma demo cantando Angel, da Sarah McLachlan, do filme Cidade dos Anjos. E passei, fui selecionado, fomos para São Paulo. Passamos por umas etapas e os 2 voltaram junto de avião também. Mas com aquela experiência, eu pude começar a dar aula de violão, de teclado e de canto, porque eu era o guri que participou do Popstar. Sim. Então eu comecei a dar aula de teclado, violão e teclado, né? E se virando. Fui virando. E aí surgiu a oportunidade... Pagando o golzinho. Pagando o golzinho, exatamente. E aí eu tive a oportunidade de ir pro Grupo Imagem de Caxias. Uau! O Grupo Imagem, o cantor saiu, foi pro Porto do Som, no lugar do Pablo. E aí eu fui pro Imagem, então me convidaram para ir pro Grupo Imagem de Caxias. E aí lá eu tava em casa, porque lá o baile abria com Stevie Wonder, I Just Call, que foi a primeira música que eu ouvi com 5 anos de idade, que eu chorei ouvindo. Na casa da minha tia, eu lembro até hoje uma geladeira azul antiga, aquelas de abrir na frente, assim, um radinho, a pilha em cima, e o pátio gigante. Começava aqueles acordes. Tum, tum, dum, 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 no New Year's Day. Eu saía correndo assim, cara, da onde eu tava, grudava a minha, de 5 aninhos, o ouvidinho na geladeira, e chorava ouvindo Stevie Wonder tocar com 5 anos de idade. E a música que abria o show do Imagem era It's Called Say Love, de Stevie Wonder. Eu estava em casa. Foi a primeira banda que eu dei certo. A que eu pedi para sair depois, porque aí a história continua, né? Mas ali foi a minha escola da música, Cláudio. Com o Raul Suzin. O repertório deles era muito variado, né? Nossa, e eu trocava de roupa, sei lá, 20 vezes durante a noite. Porque era um cantor e uma cantora, enquanto a cantora estava no palco, o cantor estava trocando de roupa. E era sempre com figurino. Cada vez que eu subia no palco, era uma história diferente. Sim. Ou era Roberto Carlos, ou era Michael Jackson, ou era Gaúcho, ou era Cazuza, ou era... Cara, o que tu imaginar, eu me vestia, né? Nem Mato Grosso, e, cara, era muito legal. E ali foi uma escola de postura de palco, uma escola de comunicação, porque eu tocava bailes chiques. Sim. E aí o Raul foi meu professor, né? Eu entrei no dia 7 de abril lá, de 2004, e no dia 7 de abril de 2006, no mesmo dia, 2 anos depois, numa janta, eu cheguei no Raul, dei um abraço nele e falei assim, Raul, tu foi um pai pra mim, cara. Obrigado. E tu sabe que todo filho um dia tem que sair de casa. Eu falei pra ele. Aí ele já começou a chorar, cara. Porque ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, mas eu precisava... Porque o Grupo Imagem, eu só funcionaria como cantor, eu não poderia usar os meus dotes de compositor, que era o meu sonho, viver da música com composição com músicas minhas, que eu compunha desde os 11 anos de idade. Eu estava já com 28 anos e não conseguia. Aí eu tive a oportunidade, porque a Porto do Som ficou sem cantor, sem tempo, porque eles tentaram vários, não conseguiram nenhum, fecharam com o Joel Carlo. Uma semana antes do Joel Carlo começar no Porto do Som, o Champ ofereceu 500 pila a mais, ele foi pro Champ. E aí os guri ficaram na mão e não tinham mais a quem recorrer. E aí eles tiveram uma reunião e aí o Jair contou pra mim tempos depois. Galera, vai ter que ser o Bin. O Bin Laden, né? Vai ter que ser o Bin, não tem outro. E aí me convidaram e eu tava indo pra Caxias toda semana, 2 dias por semana tinha ensaio do Imagem, quarta e quinta tinha ensaio, tinha que ir pra Caxias e voltar. Então eu gastava mais, eu ganhava. E ali a banda era de Feliz, era do lado, eu morava no Alto Feliz na época.
Cara, aceitei o convite, fui. Aí contei pro Raul, foi triste, foi muito difícil. Fiquei um mês, eu dei os 30, ético, né? Fiquei um mês ensaiando com a Porto e durante esse mês a gente gravou uma ideia minha. Porque assim, ó, quando o Jair fechou comigo, ele falou, Bim, ele me chama de Bim até hoje, Cláudio. Bim, olha só, eu vou abrir o jogo pra ti, tá? Ninguém da banda te queria. Ninguém. Eu fui o único que vejo alguma coisa em ti, cara. Sim. E eu sei que bancou, tu vai dar. né? Então, eu tô matando no peito a tua contratação aqui e tu vai ter a chance de provar que todos eles estão errados. Por isso que eu sou grato ao Jair até hoje, porque o Jair teve essa visão, Sim. falou a verdade pra mim, e aí eu pensei assim, ninguém me quer na banda então. E eles precisam de mim, eu pensei comigo, né? Então, vai ter que ser do meu jeito. Aí eu falei, beleza, eu entro, mas assim, ó, primeira coisa, nós vamos regravar a música Talvez Seja Amor, do Afonso Negro. No tom original, Sol sustenido. Nenhuma banda gravava em Sol sustenido. Era ou Lá, ou Sol, ou Si bemol, mas Sol sustenido era muito pouco, quase ninguém. E aí, vamos gravar ela no tom original. E não vai ser a banda que vai gravar, nós vamos ter um produtor. Eu quero um produtor, e eu quero o Alessandro Turra. Que na época o Alessandro estava produzindo aqueles dance, estava estourado com os dance, Querida Amiga ele produziu, A Lua e a Noite estava estourado, e eu queria que ele produzisse a minha voz e a minha música. E aí fomos pro Balada, em Marau, convenci eles, o Alessandro produziu a música, cara, não deu 3 meses, a música estava rodando em todo o sul do Brasil. Sim. Foi aquela Fica com você, são momentos Foi a virada que eu de quero. chave do Porto. Foi a virada de chave. Ali a Porto começou a criar uma identidade. E aí eu lembro que o Jair me levou em vários compositores que eram estourados na época. Bob Setter, que estava estourado com o Brilhação, algumas músicas do Brilhação ali, né? Aquela... Tô na sua, tô na rua, tô no boteco, né? Dele. Essa aí, outras, a Lu e a Noite. Cara, fomos em todos os compositores. E aí o Jair pagou, né? Pagou o Cleiton, pagou 4 pro Cleiton, pro Bob e tal. E no final sobrou algumas coisinhas para encher linguiça no disco. Aí eu falei assim, tá, Jair, já que sobrou um espacinho, posso colocar algumas minhas aí? Aí eu botei A Minha Alma Te Escolheu, que acabou virando o nome do disco. E foi a música até hoje mais comentada do DVD. Foi a última para encher linguiça do disco. A Deixa Eu Te Morder, que acabou sendo Beijar minha boca, que entrou no DVD, depois acabou sendo a segunda mais tocada do disco. E aí mais a Linda e a que era um forrozinho assim, e a Sorriso. 4 músicas eu botei ali. E cara, se tu pegar o ECAD da época, as músicas que mais tocaram foi A Minha Alma Te Escolheu, em primeiro lugar. Aí depois a Talvez Seja Amor e depois a Deixa Eu Te Morder. Olha aí. Então, eu entrei para encher linguiça com as músicas e foram as que rodaram, né? Aí, resumindo, no disco seguinte, todas as músicas já eram minhas, né? Praticamente todas. E dali em diante, poucas músicas não eram minhas. 11 anos de Porto do Som. 11 anos. 11 anos. Caramba, foi uma história, né? Eu lembro o disco de ouro veio com as cores da vida? Veio já com o segundo disco. Porque a gente gravou As Cores da Vida. Que é tua? É minha também. Que teve a participação do Sandro Coelho. E no disco As Cores da Vida a gente trabalhou Me Leva Pra Tua Casa como a primeira música. E por segunda música, 5 dias. Cara... e aí As Cores da Vida. Cara, as 3 músicas vieram valendo. A Saudade ainda veio. As 4 músicas rodaram muito, 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 muito. Mas 5 dias e Me Leva, a Pandora toca nos shows até hoje. Sim. E muitas vezes o Moisés está aqui, que é meu amigo e trabalha com a gente hoje, para não me deixar mentir, que muitas vezes, mesmo num show de rock, as 2 músicas são as que mais levantam a galera. Cara, é uma coisa inexplicável 17 anos depois do lançamento. Sim. E aí nós lançamos Lógico que vocês tocam com a essência Pandora. Né? Com a essência Pandora, óbvio. Tem essa diferença, né? A gente, então, nós lançamos era abril de 2007, lançamos maio, junho, agosto. Em agosto a gente lançou a Me Leva. Agosto, setembro, outubro, lá por novembro lançamos 5 dias, em 2007, um ano e pouco depois. Cara, um ano depois a música estava no auge ainda estava crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. E aí, uns 2 anos depois, nós ganhamos o disco de ouro dela, em 2009. Ganhamos o disco de ouro. Tu vê, né? Em 2009. E realmente vendeu 55 mil cópias. A banda, na época, tinha Tauners.
aquelas caminhonetezinhas pequenininhas que ia de casa em casa vender CD. E o CD e o DVD depois também, Sim. em 2011. O DVD foi gravado em 2011 em Nova Petrópolis. 2011, que foi mais uma coisa que deu um up na banda, assim, que fez a banda dar um salto gigante, né? Até hoje, para muitos do baile, foi o melhor DVD de bandas, o mais emocionante, o melhor DVD do gênero de bandas. Muitos, inclusive músicos de outras bandas renomadas, eles confidenciam para nós até hoje, assim, cara, para bater o DVD de vocês ali, em emoção, em sentimento, Sim. Foi muito legal, cara. Uma experiência incrível. Aquela experiência de tema de novela, como é que foi? Ainda dentro do Porto? Sim, cara, 2014 para 2015, um rapaz chamado Paulo Bernardino, que estava junto com o Sandro Coelho, com o pessoal do Tchê Garotos, na época, que eles também tinham música em novela e tal, Sim. né? Eles estavam bombando também nessa época. E aí o Paulo Bernardino descobriu a banda, gostou da banda e fez umas propostas pra gente para tentar colocar a gente na Globo, né? Novela da Globo e tal. E o meu sonho, desde que eu era piazinho, 1989, vendo a novela Top Model, quando eu tinha 10 para 11 anos, Richard Marx, Right Here Rating, Hey Jude, Kiko Zambianchi, Bee Gees, Wish Were Here, Gloria Estefan. Cara, o meu sonho era ouvir minha voz numa novela. Então a gente brigou para conseguir. E em 2015 a gente conseguiu botar uma música tema da novela Totalmente Demais, que foi um sucesso da Sete. Só que a música não era minha, a música era do Sandro Coelho, tô valendo quase nada. A minha era para ter sido a melhor coisa da vida, sabe que é? Vocês se lembram dessa música? Lembro. Mulher, que eu gravei junto com o Gabriel Valim, que na verdade era uma música... eles queriam uma música safada de mulher, porque era para ser de um personagem mulherengo, né? Sim. Tanto que a música ficou Tô Valendo Quase Nada. Era do Ailton Graça, né? Isso, do Ailton Graça. E aí depois eu descobri que a minha música nem foi mostrada pro pessoal da Globo lá. Enfim, mas é uma história que eu não gosto muito de mencionar, assim. Sim. Mas ali nós já estávamos num momento que talvez eu tivesse com poder demais na banda e não queriam mais, de repente, me dar tantas asas, né? E aí eu fui acabando me podar. Digamos que eu era uma árvore florida e de 2014 em diante eu comecei a ser podado. E aí em 2015 eu era mais só um galinho seco. Era mais ou menos isso. E aí não tinha mais. Porque existe uma palavra, né, que é uma das palavras mais prejudiciais da vida e mais tristes da vida, eu acho que é a inveja. A inveja é uma palavra, cara, uma palavra deprimente, assim, é uma palavra triste. Acabou prejudicando toda uma história de uma banda, não era de uma pessoa. Porque assim, ó, antes de eu entrar na Porto do Som, antes do peitaço, talvez seja Amor, da 5 Dias, da Me Leva, a Porto do Som era mais uma banda dentre várias que estavam lutando para conseguir um espaço. Quando eu entrei na banda, a gente colocou a identidade. Enquanto os guris deixaram eu dar as ideias, eu botar as minhas músicas e tudo, a banda foi fluindo, e não sou eu que digo. Não, milhares, centenas de pessoas me falaram isso no decorrer dos anos. E a maior prova é que até hoje ainda me identifico com a Porto. Sim. Né? E com o tempo, com o sucesso, com as outras bandas assediando, baixa de quanto para tu vir para nossa banda? Aí ofereciam tantos mil a mais, e ofereciam apartamento, ofereciam casa. E eu dizia sempre não, porque o Jair acreditou em mim, eu vou ficar aqui. Nunca pedi aumento, nunca. Os aumentos vieram por consequência de fofocas de que eu ia sair, porque as bandas me ofereciam, e aí nunca, capaz. Tanto que quando eu saí, foi eu que pedi para sair, porque eu não aguentava mais ser um galho seco. Eu queria florir de novo. Então aí o meu salário foi aumentando por consequência das fofocas, e chegou num ponto que eu estava ganhando bem, e o meu entorno não estava feliz com isso. Porque, segundo eles estavam no mesmo barco, estavam viajando no mesmo ônibus, estavam tocando no mesmo lugar, e é tudo verdade. Só que talvez faltou um pouco deles terem enxergado que
tem um porquê disso. Sim. Teve o porquê de eu estar ganhando mais. Teve toda uma história desses 11 anos de Porto do Som e de cuspir na cara e de superação para eu ter chegado aonde eu cheguei. Foi muito difícil ter chegado onde eu cheguei. Mérito teu. Pois é. Conquista tua. Eu nunca disse isso porque eu nunca quis parecer arrogante falando isso. Então, eu nunca pedi aumento, nunca disse. Mas eu gostaria que eles tivessem enxergado isso. Que o Xande estava ganhando bem porque ele teve o mérito dele. Exatamente. Só que nunca ninguém falou. Pelo contrário, eu ouvia muito, ninguém é substituível. Tu sai daqui, entra outro e vai fazer a mesma coisa que tu. O dia que eu saí da banda, dia 22 de novembro de 2016, no dia do músico, dia 22 de novembro, dia do músico, que foi a reunião fatídica, eu ouvi um dos membros falando, cara, nós botamos o outro, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar em nada. E já, na mesma hora, já começaram a falar na minha frente de outros cantores, sem respeito nenhum. E eu levantei, dei a mão para todo mundo, agradeci pela oportunidade, saí, fui para casa e postei o texto, aquele que viralizou. Aquele texto, nossa, milhares de comentários, ninguém acreditando, nem eu mesmo estava acreditando naquilo. E aí, agora, o resto da história eu deixo para as pessoas enxergarem e tirar suas próprias conclusões. Né? Exatamente. Na verdade, quantas bandas aonde estão hoje pós-Xande? Não dá para dizer isso, né? Uhum. Nós estamos falando de 3, 4 aí só e imagina. E aí vem esse novo projeto com os irmãos lá, Banda Modelo. Como é que surgiu isso? Como é que foi isso na tua carreira? Eu estava, nesses 11 anos, eu estava praticamente sem férias esse tempo todo, né? Então eu estava trabalhando demais, porque ou a gente tocava ou eu estava divulgando, de rádio em rádio. Então eu precisava dar um tempo para a cabeça. Eu peguei minha mãe, minha irmã, minha namorada na época, que hoje é minha esposa, a Jéssica, e a gente foi viajar para a Europa. Meu sogro, minha sogra, todo mundo viajar. Fiquei 15 dias viajando. E lá dentro do navio, lá no Mediterrâneo, lá, o Chimango, que é hoje vendedor do Brilhação, né? Mora em Balneário Camboriú, que é meu irmão, que é um dos caras que eu mais confio no mundo, assim. Falou para mim, Xande, quando tu voltar, eu quero conversar contigo e tenho uma proposta para ti. Porque assim, Cláudio, no mesmo dia que eu anunciei a minha saída da Porto, vieram 6 falar comigo. Olha aí. Então eu tava tranquilo, fui viajar porque eu tava tranquilo. Eu poderia praticamente, cara, eu não vou dizer escolher a banda, mas quase isso. Sim. E aí, só que as bandas que vieram atrás de mim eram bandas maiores até do que a Porto, praticamente. Então, eu não ia ser o Xande, eu ia ser um cara que ia ter que seguir uma história que já tinha sucesso, sabe? Uhum. E eu queria um desafio, eu queria uma história que eu pudesse ser o Xande, botar minha cara e tal. E aí surgiu uma Modelo. Eu nem perguntei salário, o Chimango falou assim, Xande, a Modelo quer se adequar a ti. Olha só. As tuas músicas, a tua história, o teu jeito, as tuas ideias. E aí a primeira ideia que eu dei foi a gente ter um visual, uma identidade visual, todo mundo de terno, gravata, tu lembra? Lembro. De camisa com gravata, né? E porque eu achava que era bonito isso, uma banda estilo Beatles, assim, todo mundo, né? Uhum. E eles aceitaram, aí os clipes que a gente gravou, o clipe da Indecisão, o clipe que a Fran Bandeira participou, que ficou lindo o clipe depois das brigas que o Omar fez o Chaplin, tudo coisa que eu dirigi com o Cider e fizemos o roteiro e deu muito certo. Aí veio a pandemia. E aí na pandemia acabou tudo, né? Sim. 14 de março de 2000, meu filho estava com 1 ano e 1 mês, veio a pandemia. E aí o Dílio, né, o alemãozinho, que era dono da banda com o irmão dele na época, me falou, Xande, não temos o que fazer, né, cara? Pandemia, não temos mais vínculo. Parou tudo. Não temos mais vínculo por enquanto e vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? E, cara, foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei sem chão, assim. Porque até quando eu tinha 9 anos eu podia vender picolé para ajudar em casa. E na pandemia eu não podia fazer nada. Não tinha o que fazer. E aí eu entrei em parafuso. Aí eu comecei a ter crises de pânico. Começou a me dar crise de ansiedade, que viraram crises de pânico. E na terceira vez que me deu uma crise de pânico violenta, que eu pensei que eu fosse morrer, porque, gente, quem nunca teve crise de pânico e tem crise de ansiedade, procura ajuda. Porque se chegar ao ponto da crise de pânico, eu espero que não chegue, porque é horrível. Cláudio, eu estava voltando de Santa Cruz, que eu tinha participado de um projeto Fit Lab com os meninos que hoje são a Pandora. Olha como é que é o destino. Voltando de Santa Cruz de carro, do nada. Eu estava que nem eu estou agora conversando com vocês aqui,
Do nada, eu comecei a sentir meu coração bater aqui no pescoço. Do nada. Comecei a suar frio, minhas mãos tremer, os meus pés formigando e minhas mãos formigando, do nada. E começou a cada vez aumentar, e eu tive que parar o carro. Sorte que foi num posto em Montenegro, que eu parei o carro num posto que tem à direita ali, antes de tu chegar no centro. E passei uma água na cara e eu pensei, cara, eu tô morrendo, eu vou morrer, eu vou cair duro aqui, vou morrer. Aí aconteceu isso, eu cheguei em casa, começou a passar, comi, né? Eu pensei, deve ser porque eu fiquei muito tempo sem comer. Aí no outro sábado tava já começando a abrir aos pouquinhos os acústicos, lembra? E aí eu fui cantar no Star Club em Sapiranga sozinho, com meu iPad, eu e o iPad. E lá na sinaleira da Charlau, não tinha me dado mais, eu pensei, aconteceu porque eu estava passando fome, fiquei sem comer, né? Cara, cheguei na sinaleira da Charlau de carro, parei, quando eu olhei para o sinal vermelho, eu comecei a passar mal. Do nada, de novo. Do nada. Os mesmos sintomas? Mesma coisa, papá, suando aqui, tremendo. Eu consegui, Cláudio, com muito custo, dirigir até aquele posto que tem a 100 metros da sinaleira ali à direita. Cara, desci do carro passando mal, fui no banheiro, joguei uma água na cara, respirei. Aí começou a passar e eu agora volto para casa, eu vou pro Star. Eu lembro que eu ia ganhar 1.500, 1.800 aquela noite para tocar. E eu precisava desse dinheiro, precisava. O filho pequeno, mulher, todo mundo. Sim. Cara, fui, toquei. E no outro dia de manhã eu fui no médico. Aí o médico constatou, né? Eu tava com início de crise de pânico, comecei a ser medicado e precisava de uma terapia de psicólogo. E aí eu comecei, eu fiz 2 anos de terapia e até hoje estou tomando remédio para ansiedade. Porque eu ainda não tive coragem de parar porque eu tenho medo de sentir aquilo de novo, de tão ruim que é. Então eu estou tomando remédio para ansiedade até hoje, cara. Faz 2 anos e pouco já. A terapia eu não estou fazendo mais, que já estou bem. Por enquanto eu não precisei mais. A terapia foi fundamental para eu entender. Porque a terapia fez eu conhecer os gatilhos que faziam acionar aquilo. E resumindo tudo, era o medo de não conseguir dar conta de tudo à minha volta e de entender que eu não precisava ser o pai de todo mundo. Sim. Que eu poderia falhar, que eu poderia também receber um carinho, receber um colo, receber... E não só eu, ser o forte, entendeu? E aí eu comecei a repensar a minha vida. Aí eu pensei, cara, eu poderia ter morrido ali, e aí eu vou morrer sem realizar o meu sonho da minha vida, sabe? Poderia ter caído duro ali. Amanhã eu posso estar ali, posso... Cara, não. Aí os guris, que na época tinham a MP Box, Diego, Ivan, Samuel e TJ, que era o cantor, o TJ ia sair da banda, e eles me ligaram, porque eu tinha participado do Fit Lab, que era um projeto deles, e me convidaram, né? E eu pensei, cara, tá aí, ó. Eu acho que é uma oportunidade que eu tenho de fazer aquilo que eu amo, mas será que tem mercado? Aí eu liguei pro Nando. O Nando tinha apenas feito o Rosas, né? Sim. E aí, Nando, o que tu acha, meu velho? Aí ele me abriu a agenda, valores, como é que estava o mercado, e o Nando falou, cara, se tu fizer isso, em 3 meses não tá bombando. Ele que fez, por isso que ele virou nosso padrinho, né? Sim. E aí nasceu a Pandora, por causa disso. Tu já percebeu a importância do mês abril na tua vida? Incrível, né? Tu Incrível isso, percebeu né? isso? Percebi. Incrível. Quantos projetos novos iniciaram no mês de abril? Tu já tinha parado para... A Pandora foi dia 15 de abril. Também. Na Porto eu comecei dia 7, foi um mês depois, mas em abril que eu pedi as contas na... E tu entrou em abril na de Caxias, lá no Imagem. Em dia 7 de abril também. Loucura, não, né? Agora ouvindo toda a tua história. E eu fui o teu 7º aqui no teu podcast. 7 de abril foi o 7º. E deixa eu fazer um convite no ar para ele não ter como negar. A gente falando de Pandora. Lembra que eu te convidei um tempo atrás para ser o apresentador, o mestre de cerimônias do nosso DVD. O DVD acabou não rolando por falta de patrocínio, né? Era uma coisa ambiciosíssima que a gente estava fazendo. E aí não rolou. Mas agora nós vamos gravar o DVD, já é certo. É 100% certo. Tomara que tu possa. Dia 21... Não, já agendei. 21 de novembro. Já tá na agenda. Posso te mostrar aqui. 21 de novembro, em Lajeado, no Rules. Todo mundo convidado aí. Vão no Simpla, que são poucos ingressos, porque vai ser
um ambiente intimista, todo mundo sentadinho, porque vai ser Pandora Rock Baladas. Uau! Rod Stewart, Bryan Adams, Richard Marx, Meu Deus. Foreigner, Gene Diamonds, Whitesnake, Trey Chapman, o que vocês imaginar de coisa maravilhosa da época vai rolar no DVD. Então, galera, vai ser demais, assim, a relação de um sonho de infância de quando eu ouvi Stevie Wonder no radinho. Sim. E de quando eu ouvia Richard Marx na Top Model em 89. E hoje eu vou poder estar colocando tudo isso né, para as pessoas sentirem e viverem com a Pandora de um jeitinho romântico, né? Já está na agenda, o 21 de novembro, estou com vocês. Bah, vai ser incrível, estou muito, muito empolgado para esse dia. E aí nasceu a Pandora, no abril também, cara, e que presente que o Papai do Céu me deu. Porque, Cláudio, fez 2 anos a banda agora, já faz 2 anos, passa muito rápido. E fez 2 anos em abril, dia 15 de abril, então abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 2 anos e 5 meses. Que eu tô vivendo um sonho, cara. Vivendo um sonho. Gravamos, registramos o projeto Para Sentir e Viver, que está no YouTube, no Spotify, que o pessoal procura Pandora Para Sentir e Viver, vai ter nosso show ao vivo, 1h30 de Pandora no Spotify, Deezer, YouTube, que foi muito legal no Kerp de Ivoti, ano passado. Sim. Né? Ano passado foi, né? Ano passado. E agora, esse ano, estamos aí já planejando esse DVD que vai ser gravado em novembro. Vai ser demais. Bom, a Pandora, sem dúvida alguma, acho que, como tu disse, é um presente não só para ti, para os integrantes, né? Acho Sim. que eu tenho aqui o... Ah, tu tem aí? Tem aqui, ó. Show. Pode. Aí, Cláudio, obrigado. Foi também um presente para nós, que Sim. assistimos você se divertindo no palco. Que é isso que vocês fazem, né? Nas apresentações da Pandora. A gente está sentindo e vivendo. Exatamente. Que é o nome do show, Para Sentir e Viver. Mas eu queria focar mais na pessoa, de todo esse relato que tu nos trouxe aí, né? Muitos relatos eu já conhecia, ou enfim, né? De tanto tempo que a gente se conhece. Mas o cantor, compositor, escritor, tem um livro. Mais um sonho realizado. Conseguiu trazer o diário de um sonhador, quer dizer, de fato era o teu diário que tu escrevia. Sim. Cara, em 1997, Cláudio, eu não sei por que me deu essa louca de escrever um diário, cara. Quando eu não tinha nada, quando eu não era nada na música, eu só sonhava. Eu sonhava em um dia ser um compositor, um dia dar uma casa para minha mãe, Sim. um dia dar um carro para ela, um dia dar uma vida melhor para minha família, um dia ter a minha voz numa novela, um dia, quem sabe. Eu sonhava o tempo todo. E eu resolvi escrever um diário naquele ano. Eu trabalhava na Trombini naquele ano. E aí, todos os dias de 97 eu escrevi. Então, e anos me ouvia depois... na Rádio Vale Feliz. Chovia na Rádio Vale Feliz nesse ano. E um ano depois a gente participou do... Né? E aí eu lembro que eu escrevi isso sabendo que eu ia usar em algum momento. E aí na pandemia eu pensei, cara, tá na hora de eu transformar aquele diário num livro. De eu fazer um paralelo do diário, um react meu, uma reação o Xande, hoje, lendo o diário de 97. Então ele acaba sendo divertido, porque, cara, eu era totalmente inocente, puro, inexperiente. Eu estava naquela idade do mula e ora, que os alemãos chamam, né? Aquela idade do burro, digamos assim, né? De, meu Deus, se apaixonava toda hora, tinha uma paixão diferente por semana. Cara, é muito divertido. E aí tu vê que eu era um sonhador, eu me iludia, mas que ao mesmo tempo eu sonhava com tanta força que eu acabei realizando todos os sonhos. Então, esse diário é o diário de um sonhador, mas ele poderia ser o diário de um realizador também. Sim. Porque, cara, eu continuo sonhando. Talvez um dia eu escreva o diário de um realizador para contar as realizações, né? Mas realizei tudo. Comprei o apartamento para minha mãe, mobiliei, comprei o carro dela, comprei minha casa, viajei o mundo, conheço 21 países, botei a minha voz numa novela, sabe? Cara, tive um filho, tenho um filho maravilhoso que é o Breno, uma família linda, tô na minha banda dos sonhos hoje, cara. E vou gravar o Rock Baladas, que é uma coisa que eu nem cogitei
por achar que não ia ter mercado para isso. Uhum. Mas aí surgiu um Liga Joe da vida, surgiu um Dino Fonseca da vida, que me fizeram acreditar que tem mercado. Sim. E aí, através deles, obrigado Liga Joe, obrigado Dino, a gente viu que tem mercado para gravar um rock baladas e bora, né? Vai ser legal. E o nosso vai ser melhor que o de vocês, porque tem o Cláudio de apresentador. Eu preciso falar também de um outro projeto que eu te admiro muito por ter essa iniciativa de estar colocando em prática, que é o Palestrante, Xande. Sim. Levar isso para as pessoas, né? Sim. Tu acabou de falar de sonhos. Eu costumo dizer, Xande, cuida o que tu sonha, porque tudo vai se transformar. Depende só de ti. Uhum. Né? É isso aí. E tu acabou de nos provar isso. Exatamente. Tudo aquilo que tu sonhou, tu está realizando. E aí surge o palestrante que vai a escolas, vai a comunidades, compartilhar essa vida que a gente está tendo um resumo aqui em uma hora. Uhum. E o nome da palestra é o nome de uma música da Pandora, Abra os Olhos para Sonhar. E é uma palestra motivacional que eu conto a história da minha vida. O livro faz parte da palestra, porque o livro é motivacional demais. A pessoa que não acredita num sonho vai ler aquele livro, vai ler que o guri levava cuspe na cara, que todo mundo dizia não pro guri, que o guri não servia para música, que era para ir trabalhar em outro lugar, que era para desistir. E o guri só com a força de vontade. Porque a minha mãe dizia que música era coisa de vagabundo. Sim. A minha mãe, que hoje é a minha maior fã, mas quando eu era adolescente, criança, música é coisa de vagabundo. Isso não vai dar certo. Tu não vai, esquece isso, vai trabalhar numa fábrica, vai fazer alguma coisa na tua vida, mas não vai ser músico. Então, tu ouvir isso até da tua mãe e tu persistir a ponto de conquistar, só isso já vale a pena tu palestrar para tu mostrar para as pessoas com exemplo vivo de que tudo é possível, né? Sim. Então a gente está levando a palestra Abre os Olhos para Sonhar. O Josué Saibel, o Jô, é o meu mentor. Ele é um grande palestrante também, um grande palestrante. E eu procurei ele para ele me mentorar, porque eu não ia ter tempo e nem expertise para criar algo tão bom. E, cara, ele criou uma palestra para mim assim, interativa, com música, com uma palestra linda, que as pessoas também podem entrar em contato no Instagram e procurar Josué Saibel, ou no meu Instagram mesmo, tem o link lá para chamar ele direto no WhatsApp. O meu Instagram é Xande Gonçalves Pandora. Xande com I, X-A-N-D-I, Goncalves Pandora, tudo junto. Pesquisa lá, já me segue. Siga a Pandora também, Banda Pandora Oficial. E as pessoas podem levar essa palestra para onde quiser. Para as escolas, para as comunidades, para instituições. Para a sua empresa. Para empresas. Para onde quiser. É uma palestra sem faixa etária, para todas as idades, todo mundo que quer ouvir histórias boas, ou quer se motivar de alguma forma, ou acha que não vai conseguir conquistar alguma coisa na sua vida, independente da idade que tiver, sempre é possível. É só ter muita força de vontade e, de vez em quando, limpar os cuspe na cara, né? Outro sonho que tu realizou, que é na nossa área que a gente está fazendo agora aqui, porém é do rádio. Sim. O Xande também é um comunicador do rádio. Como é que foi a realização desse sonho? Tu me ajudou muito nisso, né, Cláudio? Com meu irmão, eu te pedi conselhos sobre isso, tu me apoiou muito. Cara, eu tive uma ideia na pandemia também. Na pandemia, tu viu, né? Eu comecei a fazer terapia e comecei a perceber que eu podia botar minhas ideias em prática. Na época do baile eu não tinha tempo de fazer tanta coisa. Era muita Agora loucura. Com a Pandora eu tenho tempo, porque é uma banda que toca qualidade, não quantidade. Isso, cara, todo mundo deveria ter esse pensamento. Sim. Qualidade, não quantidade. Porque com qualidade tu consegue fazer mais coisas, ser mais feliz e botar mais ideias em prática. E eu pensei, eu tenho uma música chamada Mapa da Felicidade. Vou gravar um programa chamado Mapa da Felicidade, vou fazer um programa de rádio, e nesse programa eu vou falar de temas de novela, que é uma coisa que eu manjo desde criança, temas de filmes, que é uma coisa que eu cresci admirando, e contextualizar as músicas dentro desses temas, tanto de filmes quanto de novelas, histórias das bandas. Eu criei vários quadros, 3 é demais, que eu toco 3 da mesma banda, conto a história da banda, contextualizo. Temas de novela, eu pego 3 músicas da Top Model, por exemplo, Starway to Heaven, do Led Zeppelin, Richard Marx, né?
Right Here Waiting e No More Boleros, ali, essas 3 que tocaram na novela, e eu explico, conto a história de personagens que era pra pessoa, eu lembro desse personagem, é uma coisa tão bacana, né? Fiz um piloto, mandei pra ti, tu me deu muita força, que tu elogiou muito o piloto, e é um projeto que ainda não decolou, digamos assim, como eu gostaria, porque ficou tão bom, Cláudio. Eu tenho certeza que se eu tivesse a tua voz, estaria estourado esse projeto no Brasil. Mas como eu não sou um locutor... Mas hoje não tem mais isso. Eu sou... Tu tem o dom da comunicação, e é isso que vale. Eu sou digamos Quando assim... eu entrei no rádio há 40 anos atrás... 40 anos... 40, mas tu não tem 40. Aí, sim, era necessário ter voz. Né? Por isso que a gente vem dessa linhagem de da voz. voz impostada, assim, né? Aquela coisa toda, né? Hoje, ou de um bom tempo para cá, 10, 15 anos para cá, não tem mais essa exigência da voz, e sim da comunicação. Porque eu costumo dizer o seguinte, não adianta ter uma voz perfeita se não souber usar ela. E tu tem esse dom da comunicação. Tocar o coração das pessoas através da música, e eu pensei, por que não através Tu faz isso no da palco voz? muito bem, que é um dos diferenciais também. Que né? bom, obrigado. Que vem de... O Ali faz isso perfeitamente. Magistralmente, é meu professor, o Ali. Né? O Alessandro Turra, o Nando. Muito também. Né? Outro São mestre. grandes inspirações para ti, eu tenho Sim, certeza com disso. certeza. Né? E aí tu pega, vamos dizer assim, a maneira deles, junta a tua essência do Xande sonhador, por que não contador de histórias, né? Porque através das tuas canções tu está contando histórias. Sim. E quantas, mais ou menos hoje? Quantas músicas? Escritas? Ai. Tu já perdeu, né? A conta de tantas. Bem mais de 300, né? Bem mais. Bem mais. Me diz qual é a pessoa que não é contador de histórias, senão um compositor. É verdade. Com mais de 300 histórias. Eu não tinha nem pensado por esse ponto, mas é verdade. Porque e eu sempre gostei cada muito de uma escrever delas também. tem uma história. Tu te baseia em alguma coisa. Cria uma história na minha cabeça. Fictícia, ou enfim, Exato. ou algo que aconteceu e te lembra isso, e te lembra aquilo. Exatamente. Né? Eu não sabia, não tinha analisado por esse ponto. É verdade, eu sou um contador de histórias, mesmo sem querer, né? Por querer, sem querer, querendo, digamos assim. E os grandes mestres da comunicação hoje, se tu for analisar, Fábio Porchat, vou dar um exemplo aqui. Tem um vozeirão? Tem? Não. É uma voz comum, mas ele é um tem baita a comunicador. Comunicação. O Gentili segredo também, é esse. Né? O Gentili, o próprio Mignon também, né? O segredo é esse, é comunicação. O meu filho que lembra muito disso, né? Porque como eu venho de uma escola que tu precisava, né, impostar a voz, né? Eu procuro, me policio muito para falar o mais natural possível. Né? A tua voz já é bonita ao natural, né? E esses trabalhos aqui, como esse podcast, o programa de TV, isso me ajuda muito a ter justamente aquela voz natural, que seja eu. Sim. Né? Então, tu tá no caminho, meu. Não há mais necessário. Como eu te disse, vou voltar a falar, né? Quando eu entrei lá, 40 anos atrás, era necessário. Né? Era necessário. Porque até a maneira de locução era diferente. Vou dar um exemplo aqui. Correspondente da Rádio Gaúcha, por exemplo. Na minha época, aquela postura mais correspondente Ipiranga, rede, sabe? Aquela coisa. Hoje não, hoje você vai saber agora. Sabe? Qualquer jornalista que está no horário vai lá, faz. E faz com maestria. E leva a informação. Né? Porque o segredo é levar a informação. Exatamente. E tu estando no rádio, eu fico muito feliz com isso. Eu também. Sabe que era um outro sonho que eu tinha. E, cara, como que eu vou trabalhar numa rádio? Não tem como. A minha vida era uma loucura. Eu dormia até às 5 da tarde, segunda-feira, porque eu tava morto, cara. Porque a gente, às vezes, domingo chegava a tocar em 5 lugares. Sabe? Então, segunda-feira morreu. Terça-feira, quarta, tu começava a virar gente de novo. E aí já tinha que tocar. Sim. Às vezes já me dava com segunda, às vezes no alternativo da vida na época, entendeu? E era assim. E hoje não, hoje eu tenho tempo, qualidade no meu tempo. Então, hoje eu estou trabalhando de segunda a sexta na Rádio Comunidade do Vale, em Bom Princípio. Qual é o horário do programa lá? Do meio-dia às 2. É um horário que para mim é perfeito.
que eu consigo ficar com meu filho de manhã, de tarde, né? E ainda Sim. consigo, no horário do meio-dia, fazer uma coisa que eu amo, que é ter o Mapa da Felicidade ao vivo, além da franquia que a gente está tentando viabilizar. Uhum. Eu tenho já uns 11 programas gravados, já fizemos uma experiência de mandar alguns, só que a gente precisa conseguir patrocínios para viabilizar, porque tu sabe que não é fácil, né? Não Editar, é precisa de um editor, tem que ter tempo para gravar as ideias e pesquisar música, pesquisar novela, pesquisar... Cara, é uma Produzir. pesquisa, não é fácil. Então, se não tiver apoiadores, ele inviabiliza o programa. Então, por enquanto, ele está inviabilizado porque não tem apoiador, sabe? Mas a ideia é bem legal, tu viu, né? Sim. Mas eu continuo fazendo de segunda a sexta. É sempre eu. Mesmo quando eu não estou lá presencialmente, sou eu, porque eu tenho programas gravados. Quando eu não estou lá, é a minha voz que está. A companhia, todo início de tarde, a gente começa bem. Meio-dia, às 2, Mapa da Felicidade com o Xande Gonçalves. E é bem legal, a galera curte bastante, cara. E eu curto mais ainda. Muito bom. Final do programa? Encerrou? Deu? Fechou, né? 1 hora? É isso, Luiz? Eu tô até... Porque o papo é tão bom aqui que a gente... Passou 1 hora já. Mais 1 hora para conversar aqui com esse jovem que eu conheci lá, então, em 1998. Né, na rádio Vale Feliz, onde apareceu lá no estúdio esse menino. Eu preciso de um estúdio para gravar uma música, para participar de um concurso, né? Era um festival. Terceiro Festival do Recreio do Canto Gaúcho. Olha só. Terceiro Recreio do Canto Gaúcho, era o nome. Foi aí Terceiro Recreio do Canto Gaúcho, São Leopoldo. E desde então a gente tem esse privilégio de sermos amigos, né? Vivemos muitas emoções juntos já nos palcos, onde eu tenho o maior prazer de apresentar a banda de vocês, tenho um carinho muito grande pela banda. Sim, é verdade, os guris te amam, né? Tanto que foi unânime, o Cláudio vai ser o apresentador, o mestre de cerimônias, e, cara, vai ser uma honra para nós te ter lá, porque tu não faz ideia da honra que vai ser. E assim, Cláudio, já te falei isso outras vezes, né? Eu já conheci muita gente de rádio, muitas pessoas que comunicam, mas para mim, tu é o melhor de todos que eu já conheci. Porque tu não comunica só com a voz, tu comunica com a alma e tu comunica com os olhos e com o coração. Sim. Então, eu me identifico muito contigo. Porque tudo que tu faz de dentro para fora. Exato. Que nem eu. Tu não faz as coisas por grana. Eu sei que tu não faz por grana. Não. A grana para ti é uma consequência, como é para mim. Tu faz pelo arrepio. Exato. Tu faz pelo amor ao ofício. Fazer chorar aqui, cara. É que tu é um chorão, porque sempre que eu te falo isso, tu chora. E essa é mais uma prova do ser humano que tu é, né? Tu é de dentro para fora. E, cara, eu tenho um carinho, um amor por ti, assim, verdadeiro. Tu é uma pessoa que eu lembro sempre como um exemplo a ser seguido, sabe? E obrigado. Quando tu me convida, eu te falei, eu não venho sempre que me convidam, porque tu viu tanta coisa que eu tô fazendo. Sim. Mas pra ti, eu dou um jeito, cara. Sempre. Porque tu é meu irmão. Tanto que a gente vai sair daqui desse estúdio e vamos para outro estúdio agora. A gente vai lá para Vale TV agora, ao vivo, fazer o nosso Estação Hamburgo. Vamos lá, e vai ser um prazer. E a hora que tu precisar e tu quiser, eu tô sempre contigo, cara. Meu irmão, luz divina no caminho, sempre. Tu sabe que tu é meu irmão, que a vida... Tu é o meu irmãozão. Me deu. E a gente vai estar juntos aí. E 21 de novembro, vamos estar juntos lá. Na gravação aí, vai ser um privilégio. 40 anos que tu tá comunicando, se tu tem dúvidas de que tu tocou a vida de alguém, pode ter certeza que a minha tu tocou profundamente, cara. Opa. E mais a de milhares de pessoas, pode ter certeza. Obrigado, hein? Obrigado, valeu, gente. Obrigado, Luiz. Aí na técnica. Valeu, Luiz. Brigadão. Bem-vindo ao Portão Podcast. Aqui você encontra as últimas notícias sobre nossa querida cidade de Portão. Descubra tudo sobre produtos, serviços, negócios e empresas locais. Fique por dentro das novidades culturais, dicas de saúde e esportes e muito mais. Portão Podcast. Conectando você com o melhor da nossa comunidade.